vamos falar sobre o Deus Criador, à luz de Calbart. Bem, seguindo aqui, em se fazendo homem, Deus manifestou e atestou que ele não quer existir unicamente para si, nem ficar solitário. Para o mundo distinto dele, ele concede propriamente a realidade, a liberdade e uma maneira de ser. Sua palavra é a força que anima todo ente criado. Deus suscita, mantém e dirige toda criatura para que ela manifeste sua glória, da qual o homem é chamado a ser testemunha ativa pela sua posição no centro da criação. Creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Quando nós abordamos esse ponto de credo cristão, nós não saberemos suficientemente nos dar conta de que nos encontramos aqui igualmente face ao mistério da fé, que implica na intervenção da revelação divina como única garantia de nossos conhecimentos. O primeiro artigo do símbolo não é uma espécie de átrio dos gentios, um tipo de área de entendimento preliminar, onde cristãos, judeus e pagãos, crentes e não crentes, pudessem se encontrar e reconhecer, crentes e não crentes pudessem se encontrar e reconhecer com certa unanimidade a existência de um Deus Criador. A significação dessa última expressão, por outro lado, aquela da própria criação, permanece tão misteriosa para nós, homens, quanto todas as outras afirmações do credo. Não nos é muito fácil crer no Deus Criador do que crer na concepção de Jesus Cristo pelo Espírito Santo e no nascimento virginal. É falso pretender que a declaração relativa a Deus Criador nos seja, por assim dizer, diretamente acessível e que apenas o conteúdo do segundo artigo necessitaria de uma revelação especial. Encontramos-nos, ao contrário, nos dois casos, colocados diante do mistério de Deus em sua obra, e há apenas uma única e mesma abordagem. Com efeito, o símbolo não fala do mundo, ou, em todo caso, ele não cita senão de passagem quando menciona o céu e a terra. Não está dito, eu creio no mundo criado, nem mesmo eu creio na obra da criação. Está dito, eu creio em Deus, o Criador. E tudo que está afirmado a respeito da criação depende desse único sujeito divino. É sempre a mesma regra. Deus é sujeito, agente, o resto é predicado. Aqui, como alhures, toda a ênfase se apoia no conhecimento de Deus, cuja obra não pode ser compreendida senão a posterior, a partir do sujeito criador. Então a gente percebe, parabéns. Então, em relação a esse caso, a gente vai ver que não há uma preocupação em falar do mundo, porque o mundo é um dado objetivo, está todo mundo vendo. A questão é que nós vemos que o mundo é um modo, como é que eu posso dizer? É um modo mediado, digamos assim, daquilo que, como eu posso dizer, é um contato mediado que a gente tem com o Criador, ou seja, ele se revela a nós mediante a criação, e a gente olha para a criação e crê no Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Os céus e a terra estão diante de nós, Deus não. Lembra, Deus é o totalmente outro. Então, crer que existe essa mente inteligível por trás, essa mente inteligente por trás do mundo inteligível, é um esforço de fé, porque é o seguinte, como é que eu vou conceber esse negócio? É um negócio meio complicado. Agora, ver lua, sol, estrela é muito mais fácil, está diante de nós, certo? E aí, o credo fala do Deus Criador e, em consequência, fala de sua obra, a criação do céu e da terra. Por pouco que nós sejamos sérios, vemos claramente que não se trata aqui de um domínio de alguma maneira acessível à reflexão ou intuição humana. As ciências naturais podem excitar nossa imaginação e nossa sede de saber ao nos propor diversas teorias para a evolução, ao fazer dançar diante de nossos olhos os milhões de anos no decorrer dos quais o universo se teria formado pouco a pouco. Mas quando eles teriam conseguido chegar à origem do mundo tal qual como é? Continuidade é bastante diferente deste começo absoluto.
com o qual os conceitos de criador e de criação se relacionam. Certamente é um erro capital falar de um mito da criação. O mito pode, no máximo, constituir um paralelo à ciência exata, pois a sua função também consiste em pensar no que é e será sempre. Então, por exemplo, aqui Barth ele passa para a gente a ideia de que, por mais que a ciência venha passar para a gente uma ideia de continuidade, porque milhões e milhões foi acontecendo isso e tudo tal, é o seguinte, olha, isso vai contra a nossa fé que crê numa criação, de modo absoluto, não numa continuidade. E ele critica a ideia de mito da criação, porque ele entende que o mito seria, assim como a ciência, um modo de contar o que aconteceu. E aí, continuando aqui o raciocínio de Karl Barth, o mito trata dos problemas inevitáveis e eternos colocados para o homem de todas as épocas, pela existência da vida e da morte, do sonhar e do acordar, do nascimento e da morte, do dia e da noite, do amanhecer e do entardecer, etc. São os temas do mito. O mito considera o mundo, por assim dizer, a partir de seus limites, mas trata-se do mundo já existente. Não existe mito da criação pela simples razão de que a criação como tal permanece inacessível ao mito. É assim, por exemplo, com o mito babilônico da criação, onde estamos claramente tratando com um mito sobre crescimento e decadência, que não tem conexão alguma com Gênesis 1 e 2. Pode-se, no máximo, afirmar que o texto de Gênesis conservou alguns traços mitológicos. A gente tem situações como Enuma-Elixe, algumas coisas que acontecem. E aí, nisso, ele está dizendo que pode-se pegar até alguns traços, mas a maneira pela qual a Bíblia os utiliza é sem paralelo na mitologia. Se tivermos de dar um nome ao relato bíblico ou classificá-lo dentro de um gênero literário, pode-se falar de saga. Então ele chega a fazer a crítica a essa ideia, porque não se trata de algo que de certa forma já existe, já que a ideia do mito é tentar explicar por que as coisas são como são. E no caso do mundo, as narrativas mitológicas partem do pressuposto que é o seguinte, olha, lá já existia alguma coisa, parará, parará, e aqui na narrativa de Gênesis já fala o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, começou aqui, marco zero. Continuando, em Gênesis 1 e 2 a Bíblia fala de acontecimentos que escapam ao nosso conhecimento histórico, com certeza, no princípio. Que princípio é esse? Né? Mas ela está falando com base em um conhecimento e se remetendo a uma história. A característica dos relatos bíblicos da criação é que eles estão estreitamente ligados à história de Israel. Vale dizer, a história da ação de Deus desencadeada pela aliança com o homem. Então a gente percebe que, embora esteja falando da criação do mundo, mas está falando da criação do mundo até sermos quem somos. Esse sermos quem somos não se refere ao século 21, se refere ao povo de Israel. Como surgimos? Como chegamos aqui? Como surgiu a humanidade? Como surgiu esse planeta? Foi assim, Deus criou, veio Adão, aí pá, e agora tem eu, você e Joaquim. Seguindo aqui, deixa eu ver aqui, segundo o Antigo Testamento, essa história começa já com a criação do céu e da terra. Os dois relatos, já falei isso para eles, Cabarte, os dois relatos da criação são um e outro, expressamente ligados ao tema de todo o Antigo Testamento. O primeiro mostra a aliança na instituição do Shabat, ou do sábado. O segundo mostra a continuação da obra da criação. É impossível separar o conhecimento do Criador e de sua obra, é impossível separar o conhecimento do Criador e de sua obra, da ação de que o homem é e o objeto da parte de Deus. Perdão. É impossível separar o conhecimento do Criador e de sua obra da ação de que o homem é o objeto da parte de Deus. É somente quando nos é apresentada a intervenção operada em nosso favor por Deus
em Jesus Cristo, que podemos conhecer a pessoa do Criador e o sentido de sua obra. A criação é a analogia temporal distinta de Deus do que se passa no próprio Deus. Vale dizer do mistério e virtude do qual ele é o pai de seu filho. O mundo não é filho de Deus, ele não é engendrado, mas criado. Contudo, a ação de Deus como Criador somente pode ser compreendida do ponto de vista da fé cristã, como um eco, um reflexo, uma imagem provinda da relação interna e profunda que existe entre Deus o Pai e Deus o Filho. É a razão pela qual o símbolo dos apóstolos atribui a obra da criação ao Pai. Isso não significa que apenas o Pai seja o Criador, mas não deixa de sublinhar essa analogia entre a criação e a relação viva que une o Pai e o Filho. O conhecimento da criação é o conhecimento de Deus e, por consequência, conhecimento de fé, no sentido mais rigoroso e mais exclusivo. Ela não é uma espécie de antecâmara onde a teologia natural pudesse ter livre curso. Como pretenderíamos reconhecer a existência do Pai se ele não nos tivesse revelado de antemão em seu Filho? Nós não saberemos extrair a ideia de um Deus Criador a partir da existência do mundo como tal, em toda a sua diversidade. O mundo tal como é, em todos os seus pesares e alegrias, jamais poderá ser para nós mais do que um espelho obscuro, mais que uma ocasião de exprimir nosso otimismo ou nosso pessimismo. Ele permanece incapaz de nos fornecer um mínimo conhecimento do Deus Criador. Lembra que Pannenberg discorda de Calbart nesse aspecto aqui? Então, ao contrário, cada vez que o homem quis partir das coisas criadas, o céu estrelado acima dele, sua própria imagem no fundo de si mesmo, para atingir a verdade, ele não conseguiu mais do que inventar um ídolo. Daí onde vem a crítica de Calbart. Se Deus pode ser conhecido para em seguida ser reconhecido dentro da criação, que se torna assim um canto de louvor à sua glória, é porque ele não pode ser buscado e encontrado em outro lugar que não naquele onde ele está realmente, em Jesus Cristo. Pela encarnação, Deus tornou manifesto e digno de fé o fato de que ele é o Criador do mundo. Não há dois tipos de revelação. O artigo do credo que fala do Criador e de sua obra quer afirmar que Deus não existe para ele mesmo, mas que ele fez surgir uma realidade distinta e diferente de si, o mundo. De onde o sabemos? Não temos já todos nos perguntado se todo esse universo que nos rodeia não seria mais do que finalmente uma aparência, um sonho? Não aconteceu a vocês de por vezes experimentarem uma dúvida absolutamente radical, não a propósito de Deus, o que seria uma bobagem, mas a propósito da realidade da existência de vocês? De se perguntar se a vossa vida inteira não seria uma ilusão? E se o que nós chamamos de real não seria nada mais do que o véu de Maia, isto é, irreal? E pensar que a única coisa que nos resta a fazer é deixar de sonhar o mais rápido possível, a fim de entrar no nirvana de onde saímos? A afirmação da criação é o oposto dessa atitude de desespero. De onde podemos saber, com toda a verdade, que uma tal atitude é absurda, que a vida não é um sonho, mas uma realidade, que eu sou eu mesmo e que o mundo existe? A fé cristã não conhece senão uma resposta. Ela afirma com o segundo artigo do símbolo, que foi do agrado de Deus tornar-se um homem, que em Jesus Cristo nós lidamos com o próprio Deus, o Criador feito criatura, com Deus que viveu como todos nós, na moldura de nosso tempo e de nosso espaço, entre nós, em tal lugar, em uma tal época. Se isso é justo, se é bem verdade que Deus estava em Cristo, e se esse axioma do qual tudo depende não é um logro, então existe um lugar onde podemos encontrar e conhecer a criatura. Com efeito, se é exato que o Criador se tornou ele mesmo criatura, se Deus se fez homem, e o conhecimento cristão começa com essa afirmação, Jesus Cristo nos entrega o segredo do Criador e de sua obra, o segredo da natureza, e esse é o conteúdo do primeiro artigo. A partir do fato
de que Deus se fez homem, não é mais possível colocar em dúvida a existência da criatura. Quando olhamos para Jesus Cristo e compreendemos que Ele viveu nossa vida aqui, essa existência nos é anunciada como palavra de Deus. Essa palavra concerne ao Criador, ela concerne a sua obra e a parte mais surpreendente dessa obra, o homem. Segundo a fé cristã, o mistério da criação não reside em primeiro lugar com... Marta Oliveira, sua esposa, né? Ah, sim. Boa noite, Marta. Segundo a fé cristã, o mistério da criação não reside em primeiro lugar, como pensam aqueles que os salmos chamam os insensatos. Diz insensato no seu coração, não a Deus. Lembra? Salmo 14:1. Na questão relativa à existência de uma causa primeira, que se chamaria Deus, pois na interpretação cristã não poderemos pressupor a existência do mundo para se perguntar em seguida se poderia existir também um Deus. Até porque na consciência cristã, lembra? No princípio criou Deus os céus e a terra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Certo? E aí, mas nosso único ponto de partida é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é daqui que surge em seguida o grande problema cristão. Seria verdade que Deus não deseja ser um Deus para si, mas que chama o mundo para uma existência independente, de tal sorte que nós existimos como seres distintos ao lado e fora dele? Aqui está o enigma. Aquele que busca, mesmo que um pouco, conhecer Deus, compreendê-lo e contemplá-lo tal como ele se revela a nós nos lugares altíssimos, no seu mistério, na sua onipotência, na sua trindade, não pode deixar de se surpreender ao constatar que nós existimos e que o mundo existe fora e ao lado dele. Deus não tem nenhuma necessidade de nós. Tem gente que fala por aí, né, que Deus é carente, né? Tem um pessoal aí falando esse negócio. Isso, exatamente. Ele não tem nenhuma necessidade do universo, do céu, da terra. Ele mesmo é sua própria riqueza. Ele possui a plenitude da vida. Ele detém toda a glória, toda a beleza, toda a bondade, toda a santidade. Ele é autossuficiente. Ele vive da sua própria beatitude. Por que então o mundo? Tudo é plenamente dele, o Deus vivo. E aí, como pode ele ter alguma coisa ao lado dele, alguma coisa da qual não necessita? Tal é o enigma da criação. E eis a resposta da doutrina da criação. Deus, que não tem necessidade nenhuma de nós, criou o céu e a terra, me criou a mim mesmo, sem que eu fosse digno, pela sua pura bondade e misericórdia paternal. Eu devo, por todos esses benefícios, bendizê-lo e render-lhe graças, servi-lo e obedecê-lo. É isso que eu creio firmemente. Vocês compreendem através dessas palavras de Lutero o aturdimento do crente em face da criação, este maravilhamento diante da bondade de Deus, que não quer ficar solitário, mas deseja que ao lado dele uma outra realidade exista? E percebe? Não por carência. A criação é uma graça, diante da qual, diante de uma tal afirmação, se quereria poder ficar imóvel no medo, no tremor e no conhecimento. Deus confere a esse, que não é ele, o privilégio de existir e lhe concede uma realidade própria, uma maneira de ser e uma liberdade. A existência da criatura ao lado de Deus, tal é o grande enigma, tal é o milagre incompreensível, a questão fundamental, a qual nos é pedido e permitido responder. Tal é o verdadeiro problema existencial, radicalmente distinto do enganoso e seguro problema. Existe um Deus? Que exista um universo, eis o inaudito, eis o milagre da graça de Deus. Não é para nós um perpétuo motivo de aturdimento o ser e o ver os seres? Eu posso existir, o mundo pode existir, ainda que seja um e outro distintos de Deus, ainda que nós não sejamos, ainda que ainda que nós não sejamos Deus, nenhum nem o outro. O Deus Altíssimo, o Deus Triuno, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, não é um tirano. Ele concede o ser ao que não é ele.
Ele o deixa ser, mas ele lhe dá o ser. Nós existimos, o céu e a terra existem na sua pretensa infinitude, porque Deus concede existência. Tal é a grande afirmação desse primeiro artigo. Mas dizer que Deus concede ao ser, mas dizer que Deus concede o ser ao mundo, lhe dá a sua realidade, sua maneira de ser, sua liberdade, significa precisamente contra as afirmações reiteradas do panteísmo, que o mundo não é Deus. As coisas são tais que nós não somos Deus, mas que estamos perpetuamente expostos à tentação perniciosa de querer ser como Deus. Lembra no capítulo anterior, quando falamos de potência, de todo-poderoso, de poder humano, coisas do tipo? Então tem aquela defesa, de que Deus é tudo, tudo é Deus, mas existe a compreensão clara de que, olha só, Deus criou, Deus não é. A criação é uma realidade distinta dele. E aí, nesse caso aqui, do mesmo modo, não é o caso de seguir as especulações da gnose antiga ou nova, afirmando que o que a Bíblia denomina o Filho de Deus nada mais é, em definitivo, do que o mundo criado ou que o universo é, por essência, gerado por Deus. Não se trata ainda de considerar o mundo como uma emanação de Deus, comparável a um rio que teria sua fonte nele. Nesse caso, não se poderia mais falar de criação, mas somente de um movimento vital saído de Deus e exprimindo seu ser. Criação significa outra coisa, uma realidade diferente de Deus. Enfim, o mundo não deve ser compreendido como uma simples manifestação de Deus, o qual não seria finalmente mais do que uma ideia. Deus é o único real, o único essencial e o único livre. É uma coisa, o céu e a terra, o homem e o universo sendo outra, que não deve ser confundida com Deus, mas que não existe senão por Deus. Essa realidade diferente não é, pois, autônoma. Não existe de um lado o mundo e de outro Deus, como duas realidades independentes. Deus não sendo para nós mais do que uma divindade distante e ausente, de sorte que haveria dois reinos, dois mundos separados. De um lado, o mundo com sua própria estrutura e leis, e de outro, em algum lugar mais longe, Deus, seu reino e seu universo próprios, se prestando às nossas mais ricas descrições, nos oferecendo mesmo uma via de acesso na qual o homem poderia ser considerado em marcha em direção aos cumes. O mundo assim compreendido não seria a criação de Deus, não lhe pertenceria inteiramente, nem estaria fundamentado nele. Não, o que Deus confere ao mundo é a realidade de criatura, a natureza da criatura e a liberdade de criatura, uma existência apropriada à criação, o mundo. O mundo não é uma aparência, o mundo existe, mas existe enquanto criatura, é-lhe permitido existir ao lado de Deus. A realidade que Deus lhe confere repousa sobre uma creatio ex nihilo, sobre uma criação a partir do nada. Deus faz surgir uma realidade diferente dele, aqui onde não havia nada, nenhuma matéria-primeira. Se existe o universo, se nós mesmos existimos pela única operação da graça divina, não podemos nos esquecer um só instante que na origem de nossa existência e da existência do universo há não somente uma ação, mas uma criação de Deus. Tudo que existe fora de Deus permanece constantemente subtraído por ele ao nada. A maneira de ser que Deus concede à criatura significa ser dentro do tempo e dentro do espaço. O fato de possuir um começo e um fim, de vir a ser para cessar de ser, para toda criatura, há um tempo em que ela não era ainda e um tempo em que ela não será mais. Há, portanto, uma pluralidade de seres. Há o passado e o presente, o imediato e o distante. Dentro da passagem de um para o outro, o mundo encontra suas duas dimensões, o tempo e o espaço. Deus é eterno. Isso não quer dizer que não há nele o tempo, mas que trata-se de um tempo diferente do nosso, que, finalmente, não é nunca verdadeiro presente e para o qual o espaço significa sempre separação. Para Deus, o tempo e o espaço são livres de limites, sem os quais, para nós, eles permanecem impensáveis. Deus é o Senhor do tempo e do espaço, a partir do fato
que ele é a origem dessas duas formas de realidade e escapa à limitação e à imperfeição inseparável do estado de criatura. Então, continuando aqui, enfim, a liberdade que Deus dá à criatura significa, existe uma contingência, uma possibilidade de ação da criatura, vale dizer, uma liberdade de decisão, um certo poder de ser, mas essa liberdade não pode ser mais do que aquela própria ao estado de criatura, que quer que nós não tenhamos essa realidade em nós mesmos, e que nós sejamos ligados formalmente às categorias do tempo e do espaço, visto que essa liberdade é real, ela é limitada, de uma parte pelas leis que regem o universo e de outra parte pela soberania de Deus, pois nós não somos verdadeiramente livres, a não ser porque Deus, o Criador, é Ele mesmo infinitamente livre. Toda a liberdade humana não é mais que um reflexo imperfeito da verdade divina. A gente viu, né, que toda a liberdade humana não é mais que um reflexo imperfeito da liberdade divina. O ser humano, ele é livre, mas não perfeitamente livre. A criatura está ameaçada pela possibilidade excluída para Deus e para ele somente, do nada e da ruína. Então a criatura está ameaçada pela possibilidade da ruína. Ela não pode pretender subsistir em sua maneira de ser, a menos que Deus o queira. Caso contrário, haverá por todos os lados a irrupção ao caos. Por si mesma, a criatura não saberia nem subsistir, nem escapar ao caos. E a liberdade de decisão, tal qual Deus a confere ao homem, não é de escolher entre o bem e o mal. O homem não é, no pensamento de Deus, o asno de Buridã. Com efeito, o mal não entra no quadro das possibilidades próprias às criaturas de Deus. A liberdade de decisão dada ao homem consiste em liberdade para escolher o único ser a quem a criatura de Deus pode escolher, em louvar aquele que a criou, em cumprir sua vontade. Isso significa liberdade de obedecer, mas trata-se de decisão em liberdade. E aí, antes de continuar o raciocínio de Calbart, a gente observa aqui que assim, porque se você for como Deus, você vai saber a diferença entre o bem e o mal. E qual é a liberdade que o homem tem? Não é de, vou fazer o bem ou vou fazer o mal. A liberdade que o homem tem é de, eu vou buscar agradar a Deus, só. Porque eu não tenho, por mais que pareça, o discernimento correto do bem e do mal. Mas fazendo o bem é para Deus. Mas aí a pergunta que se faz, o que é o bem? Daí a importância de buscar a vontade de Deus. Porque lembra de Paulo? Achava que estava fazendo bem quando perseguia os cristãos. Não vou muito longe. Eu falei aqui outro dia sobre aquele meu vídeo, né? A igreja ama os homossexuais. É aquele negócio, o camarada diz ele que está amando a Deus e que está zelando por Deus, desqualificando as pessoas, humilhando as pessoas, debochando das pessoas. Aí eu pergunto, que cristianismo é esse? Entende? Uma coisa é você entender que aquilo é um pecado, outra coisa é você agir como se você fosse superior. Então parece a mesma coisa, mas não é. Entende? Aí, mas é porque eu sou profeta. Olha só, você não precisa ofender a pessoa, você não precisa desqualificar a pessoa, até porque é o seguinte, Deus sabe quem você é quando ninguém está olhando, pregador. Deus sabe, eis que te digo de mim mesmo. Por favor. Independente do pecado dele, é que isso, como ele pediu a palavra, se vocês falarem, ele vai entender que é só não pedir e sair falando. Então, vamos lá. Isso, Né, fica na guarda, tá? Esquenta não, aqui tem umas pessoas que são sem educação mesmo. Não podemos ser igreja para assistir um culto agradável a nós, mas se prestarmos um culto agradável a Deus. Exatamente. Liga para Ele. Exatamente. E é justamente nessa questão do agradar a Ele é que a gente acaba optando pelo bem. E meu Deus do céu, vamos embora. Não. Vambora não? Que isso? Você fica a sempre. Mas também, a gente vai para a igreja e se a gente não gostar? Eu falei, meu irmão, só porque você gosta, você vai comer e pronto. Meu irmão, se tiver que chicotear, mas eu tenho que chicotear, tem que jogar mesmo, tem que falar a verdade, meu irmão. Tem que aguentar aí. Amém.
Porque você que tem que prestar o culto agradável a Deus. A palavra às vezes não é aquilo que nós queremos, porque a vontade é de Deus. E é importante a gente frisar o seguinte, que assim, por isso a importância de querer agradar a Deus, porque Ele sabe o que é o bem e não, e o que não é. E nós muitas vezes vamos confundir o bem com o nosso bem-estar, né? Nível, Fernando, qual dos dois? Fernando. Pastor, Claro, limite. nós não devemos, na nossa posição, conhecedores do que nós temos, irmãos, querer julgar este povo homossexual. Mas uma pergunta, será que eles sabem que estão errados? Bem, eu não sei se já percebeu. Ou se julgam errados? É importante frisar, Fernando, que os crentes somos nós, os pregadores do Evangelho somos nós, e nós dizemos que o Deus que é amor mora em nós. E pregamos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que essas pessoas não pereçam, mas tenham a vida eterna. Entende? E assim como a gente recebe o cachaceiro, o feiticeiro, o orgulhoso, o ladrão, o mentiroso, o fofoqueiro, alguns continuam vivendo assim entre nós, entendeu? E aí a gente se acha em condição de dizer que, eu sou melhor do que você. Não é questão Então, de você que é melhor, é questão de... eu sei, a gente não fala, Fernando. A gente não fala, porque a gente não é doido de falar, mas se comporta como se fosse. Eu digo se Ninguém é melhor que eles se acham errados na posição que estão tomando. Bem, é aquele caso, o cara que mata os outros, ele se acha errado, o cara que trafica se acha errado, o cara que rouba dinheiro de merenda de escola pública se acha errado, o cara que burlou o financeiro do INTO se achava errado. Então, eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, ao homem em seu caminho reto lhe parece. Entende? Nós que pregamos o Evangelho, que denunciamos o pecado, que precisamos denunciar inclusive os nossos pecados e dizer para as pessoas que o mesmo Deus que nos dá chance a cada dia de nos reconciliarmos, de voltarmos para o altar, de consertarmos nossa vida, é o Deus que está dando oportunidade para eles também. Porque tudo bem, eu não saio com outro homem, mas eu não tenho mais nada em mim que não ofende a Deus, e nem por isso ele deixa de me usar, nem por isso eu deixo de pregar, nem por isso eu deixo de ir para o céu. Então é importante eu ter isso em mente, porque isso é perigoso. Porque é a gente que diz, esse pecado aqui, né, faz do cara melhor, e esse aqui faz do cara pior. Aí o que acontece? Esse camarada aqui tropeçou no falar, esse tropeçou no sexo, esse tropeçou na comida, esse tropeçou na bebida, e eu começo a dizer quem vai e quem não vai. Quando a gente não sabe quem está lutando todos os dias, trava uma batalha interna contra o pecado. Entende? Então, deixa eu ver aqui, só para... Deixa eu correr aqui. Espera aí. Você entendeu, criatura? E aí nisso, deixa eu ver a decisão de liberdade. Meu Deus, não deixa eu perder aqui o raciocínio. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. 74. Isso, lembrei. Trata-se de decisão e liberdade. E é aqui que aparece o perigo. Se alguém, se acontece de a criatura fazer um outro uso de sua liberdade, que não o único uso possível, que é a glória dele, se ela pretender sair de seu papel e de sua realidade, vale dizer, pecar, se separar de Deus e de si mesma, porque ela está fora do propósito, é um sapato que não serve para calçar, é um relógio que não marca a hora, é o homem que não quer viver para a glória de Deus. E aí nesse caso, isso é o que a gente chama de pecado, não o que a gente hierarquiza por aí. E aí, em relação a isso aqui, ela não poderia mais do que cair na sequência de sua desobediência, sua queda sendo coincidente com a impossibilidade dessa mesma desobediência, com essa eventualidade para sempre excluída da própria criação. A partir de então, ela não pode mais estar dentro do espaço e do tempo, a não ser para sua desgraça, sua existência no quadro do passado, do presente e do futuro, significando a infelicidade. É a queda dentro do nada. Poderia ser diferente? Se abordo esse tema, é unicamente para mostrar que esse vasto domínio que nós chamamos o mal, a morte, o pecado, o diabo e o inferno, não é criação de Deus, mas ao contrário, é o que está excluído pela própria criação. Aquilo para o que Deus diz não. Se existe uma realidade do mal, não pode ser senão esta realidade ao mesmo tempo excluída e negada, a qual Deus voltou as costas e que transpôs ao criar o mundo e ao criar o homem.
E Deus viu tudo que havia criado, e eis que isso era muito bom. O mal não foi criado por Deus, e não possui a qualidade de criatura. Se desejar a qualquer preço defini-lo, evitando uma fórmula puramente negativa, deverá ser dito que ele nada mais é que a potência do ser que surge sob o efeito do não, pelo qual Deus barra a rota ao nada. Não nos é permitido buscar trevas onde tudo é luz. Deus é o Pai da luz. Uma vez que nos pomos a falar de um Deus escondido, caímos na idolatria. Abscônditos, perdão, na idolatria. É Deus, o Criador, que concede à criatura seu ser. E tudo o que é, tudo o que tem realidade, não existe fora da graça de Deus. A palavra de Deus é a força que permite a todas as criaturas serem o que elas são. Deus as criou, as governa e as mantém para servir de teatro à sua glória. A esse respeito, eu gostaria ainda de precisar alguns pontos concernentes ao fundamento e fim da criação, os quais são, em definitivo, uma só e a mesma coisa. O fundamento da criação é a graça de Deus. Que exista uma graça de Deus é que se impõe a nós de uma maneira viva e efetiva em sua palavra. No momento em que Deus fala e falou dentro da história de Israel, em Jesus Cristo e dentro da sua igreja, no momento em que diz sua palavra, hoje e que a dirá amanhã, a criação foi, é e será. O que existe não existe por si mesmo, mas pela palavra de Deus, por causa dessa palavra, dentro do sentido e em conformidade à intenção dessa palavra. Deus suporta todas as coisas pela sua palavra. Tudo foi criado por Ele, por causa dele. A palavra de Deus, tal qual está atestada na Sagrada Escritura, a história de Israel, de Jesus Cristo e de sua igreja, eis que está primeiro na ordem das realidades. O mundo, com todas as suas luzes e sombras, seus abismos e seus cumes, vem em segundo. É pela palavra que o mundo é que reviravolta, que o mundo é. Que reviravolta de todos os nossos hábitos de pensar. Não nos deixemos perturbar pela dificuldade que possa surgir para nós por causa de nossa concepção habitual do tempo. O mundo veio a existir, criado e é carregado pela criança nascida na manjedoura de Belém, pelo homem que morreu na cruz do Gólgota e ressuscitou no terceiro dia. Tal é a palavra criadora da origem de tudo que existe. É aqui que se encontra o sentido, o fundamento da criação. E é por isso que a Bíblia se abre com as palavras: no princípio, Deus criou os céus e a terra, e Deus disse que haja. Desde as primeiras palavras desse estranho primeiro capítulo da Escritura, Deus fala essa linguagem atordoante, que não se veja aí uma palavra mágica operando uma espécie de encantamento universal, mas antes que se siga palavra a palavra o texto bíblico que nos mostra como tudo surgiu dessa palavra que está no princípio: a luz, o céu e a terra, as plantas e os animais e por fim o homem. Se nos perguntarmos agora qual é o objetivo da criação, a quais fins correspondem o universo, o céu, a terra e todas as outras criaturas, eu não conheço senão uma resposta: tudo isso deve servir de teatro à glória de Deus. Que Deus seja glorificado é o sentido de toda a realidade. Doxa, glória, vem de um verbo que significa simplesmente ser desvelado, manifesto. Deus quis se tornar visível dentro do universo, e nessa perspectiva a criação é um ato plenamente significativo. Eis que tudo era muito bom, a despeito de todas as objeções que possam ser levantadas contra a realidade do mundo. Sua excelência consiste indiscutivelmente no fato que ele é chamado para ser o teatro da glória de Deus e o homem a ser a testemunha dessa mesma glória. Não nos é permitido procurar, antes de tudo, conhecer o que é o bom em si, para em seguida protestar quando constatamos que o mundo não corresponde a essa definição. O universo é bom por causa do objetivo pelo qual Deus criou. Teatro da glória de Deus. Teatrum gloriae Dei, diz Calvino. De sua parte, o homem admitido no seio desse concerto de louvores é uma testemunha ativa e não passiva, no sentido de que ele deve contar o que viu. Tal é a natureza do homem, tal é sua faculdade essencial, ser testemunha das obras de Deus, e tal propósito de Deus o justifica por ter criado o mundo. Então, que a gente possa estar pensando com carinho nesse texto aqui, deixando muito claro, né, que o que Deus quis fazer foi algo relacionado à sua glória. Ele queria ser
como eu posso dizer, se relacionar com o ser humano e gostaria que esse ser humano, ao vir a sua criação, o exaltasse. E aí talvez alguém pense assim, Deus é carente. Não, filho, o que acontece é o seguinte, se você não quiser caminhar em direção à glória de Deus, você está lascado, porque esse é o propósito, né? Tanto que depois que nós formos para o céu, nossa vida vai ser adoração, não vai ter evangelização, não vai ter pregação, vai ser adoração, porque existimos para a sua glória. E aí, quando a gente não faz isso, a gente busca o quê? A glória humana, a própria glória, e por causa disso é que a gente tem os problemas, a gente tem as invejas, a gente tem a competição predatória, a gente tem as intrigas, a gente tem a dominação, porque o homem acreditou na mentira do Éden, e ele quer ser glorificado, ou então ele é um idólatra que quer glorificar as outras pessoas, como se Justin Bieber, como se Madonna, como se qualquer cantor aí não fosse um ser humano como nós, como se de repente a menina mais bonita da rua não tivesse uma caveira atrás do rosto, como se o cara mais rico do mundo não fosse feder debaixo da terra. Então nós somos apenas barro e sopro, a Ele, somente a Ele seja a glória, amém? Então, bom carnaval, rapaziada, vamos lá, acabou o feriado, só sem ser a uma, na segunda, a outra.